Coutinho no Vasco da Gama. Meu amigo torcedor, esse retorno se aproxima cada vez mais, pois foi confirmado nesta segunda-feira que uma das exigências ou um dos pedidos do Cria foi aceito. Souza e Alex Teixeira já estão fechados. Neste momento, o Vasco conseguiu chegar a um acordo com os dois jogadores e em breve o anúncio dos atletas irá acontecer. E agora, meu amigo torcedor, só falta o Coutinho. E a gente aguarda ansiosamente por isso e vamos falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Além disso, também Fernando Diniz, o nome que de fato Pedrinho é um entusiasta, foi demitido hoje do Fluminense. Está livre no mercado. E a última que temos a trazer aqui a vocês é que o Vasco já fez os primeiros contatos pelo treinador. Além disso, também informações sobre tudo o que rolou nesta segunda-feira de treino no CT Moacir Barbosa. A primeira das duas sessões que o Vasco da Gama terá para se preparar para o Bahia. Quarta-feira na Arena Fonte Nova, aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa e a gente, é claro, vai trazer aqui detalhes de tudo sobre mais este dia de treino. Treino que, inclusive, pode trazer aí uma grande felicidade ao torcedor vascaíno, pois para a quarta, Rafael Paiva, o técnico hoje ainda interino do Vasco da Gama, poderá contar com o nosso camisa 10 francês, Dimitri Payet. Então, muita informação, muita novidade, muita vascainidade aqui agora neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar aqui este vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é exatamente este primeiro vídeo do dia, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. É esse vídeo aqui, ó, que você está assistindo, inclusive, agora, neste momento. Então nós contamos muito aí com você, contamos muito com a sua presença, muito com o seu apoio, muito com a sua ajuda. Tem muitas pessoas que chegam aqui ao nosso canal, curtem o nosso vídeo, gostam do nosso conteúdo, porém não são inscritos. Então, agora, você aí do outro lado, para tudo que você está fazendo. Parou? Parou tudo que você está fazendo? Vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Minimiza a tela, vai ter uma palavrinha inscreva-se ou se inscreva. Aperte nela, só apertar em cima da palavrinha e você automaticamente será um inscrito do nosso canal. É rápido, é fácil e ajuda muito aí o nosso crescimento, ajuda muito mesmo o canal do Gigante. Então se inscreva, curta também o nosso vídeo, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar, é claro, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante com vocês, falando sobre a situação que, infelizmente, foi divulgada nestas últimas horas de mais uma dívida no nosso Vasco da Gama. É triste, é realmente, infelizmente, inclusive, chato de trazer informações como essa a você, torcedor vascaíno, de mais uma dívida dentro do nosso Vasco. Dívida que tem sim, como principal culpado e responsável o grupo norte-americano que geria o nosso clube durante estes últimos 1 ano e meio. Um clube que ao longo de todo o mundo sofre com dívidas e que fez o Vasco da Gama também amargar com essas dívidas e ser um clube que, mesmo se tornando uma SAF, estava se asfixiando financeiramente. A gente vem trazendo algumas informações nesses últimos dias, né? Dívidas como, por exemplo, do Vasco com o Corinthians, uma dívida em que o Clube Paulista cobra 8.700.000 reais de uma compra do Lucas Piton, que até o momento não houve pagamento do Vasco da Gama. O Vasco pagou, né, o primeiro valor do Lucas Piton quando adquiriu 3 milhões de euros, algo em torno de 17.400.000 reais, que foram divididos em 6 parcelas de 3 milhões. Tudo isso foi pago. Porém, meu amigo torcedor, no contrato havia aí um gatilho que o Vasco se comprometeu a pagar mais 20% dos direitos econômicos quando o Lucas Piton disputasse 50 partidas, com a camisa do Vasco. Piton disputou 50 partidas, ou seja, o Vasco teria que pagar mais esse valor e não pagou. Então o Vasco hoje deve 8.700.000 reais junto ao Corinthians. No caso, como a gente informou, foram 6 parcelas, né,
de pagamento que o Vasco deveria ter pago de 500 mil euros, algo em torno de 2 milhões e meio de reais. O Vasco não pagou a última, que venceu agora em maio, mas né, esse gatilho aí de 1 milhão de euros. Ou seja, o Vasco deve 1 milhão e meio de euros ao Corinthians, que hoje no dólar, dá algo hoje no euro, né, na moeda, convertendo, dá 8 milhões e 700 mil reais. Então um valor alto que o Vasco deve ao Corinthians, um valor também o Vasco deve a alguns jogadores. O Vasco tem mais de 10 atletas com luvas atrasadas. A gestão de Pedrinho, ao fazer um balanço aí de fato das atuais dívidas do momento financeiro do Vasco, conseguiu identificar isso. O Vasco pagou já com a gestão do Pedrinho uma dívida ao Nacional do Uruguai de 300 mil reais. E hoje foi-se divulgado que o Atlético Paranaense acionou a justiça contra o Vasco da Gama pelo empréstimo do Hugo Moura. O Vasco, ao assinar contrato com o Atlético Paranaense por empréstimo até o final do ano, colocou um gatilho em que o Vasco da Gama seria obrigado a comprar o Hugo Moura caso o atleta realizasse, salvo engano, 5 partidas com a camisa do Vasco. O Vasco, inclusive, né, no contrato, teria que pagar 1 milhão e meio de reais ao Atlético Paranaense pelo empréstimo. O empréstimo não foi pago. O Vasco não pagou o empréstimo pelo Hugo Moura junto ao Atlético Paranaense. Na semana passada, a informação é que o Clube do Paraná entrou aí com uma ação contra o Vasco da Gama na 9ª Vara Civil de Coritiba. No caso, pedindo, né, para que o Vasco pague aí essa dívida de 1 milhão e meio de reais. Na ação, o Atlético Paranaense diz que o valor deveria ter sido pago na mesma data em que o Moura foi oficializado como jogador do Vasco, no caso, no dia 18 de abril. Em 29 de abril, o Atlético Paranaense chegou a notificar a diretoria do Vasco sobre a pendência, mas não obteve nenhum tipo de retorno. Caso, inclusive, não haja a quitação da dívida, há pedido para penhora de bens na ação que o Atlético Paranaense entrou na 9ª Vara Civil de Coritiba. Então, assim, é mais uma dívida. Eu faço, neste início de vídeo, né, essa, entre aspas, introdução, eu trago esse tipo de informação para você entender. Para quem ainda defende o grupo norte-americano, para quem ainda defende a permanência, né, da 777 no comando do Vasco da Gama, é bom para você que o quanto antes acorde. Pois, infelizmente, de bom, a 777 não fez absolutamente nada pelo Vasco. Talvez, se o Vasco da Gama tivesse permanecido com um modelo associativo, querendo ou não querendo, é importante frisar isso, mesmo eu, à época, pedindo a construção de uma SAF dentro do Vasco da Gama, poderíamos ter obtido resultados desportivos muito melhores. Talvez em 2020 o Vasco não caísse, talvez em 2021 a gente não permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o grupo norte-americano foi uma das piores coisas que aconteceu para o Vasco. Não estou falando que a SAF foi ruim. A SAF, ao meu ver, era uma solução sim. O problema foi para onde se vendeu, para quem se vendeu. A gente viu um Vasco que, como SAF, com a 777, não construiu absolutamente nada. Mas a gente vê outras SAFs que constroem tudo. Hoje o Bahia é o 3º colocado do Brasileirão, como SAF tendo o Grupo Siri. Hoje o Cruzeiro é um clube que vendeu para o Ronaldo e hoje o Ronaldo vendeu para o Pedrinho do supermercado de BH, que está chegando com tudo nessa próxima janela. A gente vê um Botafogo que se antes estava sendo apagado do futebol brasileiro, né? Realmente um processo de falência moral, falência desportiva, falência financeira. Hoje com o John Textor constrói tudo e é um dos melhores clubes do Brasil. Então o problema não é a SAF, o problema foi quem vendeu a SAF do Vasco para a 777 Partners. É importante a gente sempre figurar isso. E volto a repetir, o grupo norte-americano foi uma das piores coisas que aconteceu na história do nosso Cruz Maltino. Mas é isso, seguir aí à frente, esperar que essa nova gestão do Pedrinho possa sanar essas dívidas que a cada dia que passa bate aí na porta do nosso Cruz Maltino. E falando em batendo na porta do nosso Cruz Maltino, meu amigo torcedor, hoje, o Vasco da Gama, que busca um nome no mercado, teve a sua porta não batida, entre aspas, mas teve alguém chegando ali do ladinho dessa porta do Vasco da Gama e falando, ó, tô aqui, hein? E esse nome é Fernando Diniz. Fernando Diniz, a gente informou a vocês no Fala Gigante, né? Que é sempre o nosso segundo vídeo do dia, sobre o carinho, o desejo, assim, a admiração que o Pedrinho tem pelo Diniz. Para você ter noção, em março do ano passado, num podcast que foi do Charla, a gente trouxe isso a vocês no Fala Gigante. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada, que não tem sentido a gente repetir, né, aqui no Boa Noite Gigante o vídeo. Ele fala, né, sobre a admiração que tem pelo trabalho do Diniz. Ele até diz que o Fluminense, à época, tá, em março do ano passado, onde o Fluminense nem sequer tinha conquistado a Copa Comebol Libertadores, ele diz, Fernando Diniz pegou um elenco do Fluminense que é nota 6 e fez o elenco se transformar em um elenco nota 8, nota 10. E é uma realidade. O Fluminense tem um elenco horrível. Essa é a minha opinião. Horrível não, mas um elenco mediano, assim. Não tem um elenco para ser campeão da Libertadores, e não tinha. E foi, por conta do trabalho do Diniz. Isso é inegável.
Se fosse qualquer outro técnico no Fluminense no passado, eles não conquistariam a Copa Conmebol Libertadores. Isso automaticamente credencia o Diniz como um grande técnico. A filosofia de trabalho dele não encaixou lá nesse ano, ok. Mas mesmo assim continua sendo um técnico admirado por tudo que construiu no Fluminense e não à toa chegou à seleção brasileira lá no ano de 2023. E qual é a informação? Hoje, livre no mercado após uma demissão do Fluminense, é um nome que está no radar de 2 clubes do Brasil. Atlético Paranaense, que está mais avançado nas tratativas. Hoje, Cuca e Atlético Paranaense, em comum acordo, anunciaram a rescisão contratual. O Atlético já buscou informações sobre o Diniz, que também já trabalhou no clube do Paraná. E o Vasco também, de acordo com informações agora há pouco do portal O Gol, já consultou o técnico no mercado da bola. O presidente Pedrinho, que é um admirador do trabalho do Fernando Diniz, ainda não enviou uma oferta pela contratação do técnico, mas está disposto sim a fazer uma oferta em um futuro bem próximo. O clube carioca, nesse momento, descarta o retorno de Ramon Dias, como diz a matéria. O estrangeiro não recebeu, inclusive, nenhum tipo de consulta pelo Vasco. E o Vasco analisa aí friamente qual será esse novo treinador. Mas essa saída do Diniz no Fluminense mexeu, tá? Mexeu, sim, internamente os bastidores da colina histórica com relação a um desejo aí do Pedrinho de contar com o Fernando Diniz dentro do vestiário do Vasco da Gama. É um nome que hoje, nesse momento, é forte dentro do Vasco. Mas mesmo diante disso, volto a repetir, não houve ainda contato, não houve ainda proposta, é um nome que interessa e ponto. Para no interesse. Qualquer novidade, é claro, a gente vai trazer a vocês, vai informar a vocês, mas a informação que temos a trazer nesse momento é essa. É um nome que interessa ao Vasco da Gama por conta da admiração que Pedrinho tem no trabalho de Fernando Diniz do Fluminense nessas últimas temporadas. Você gosta desse nome, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu só fico imaginando, né? O Diniz tendo um elenco de Souza, Alex Teixeira, Coutinho, Payet. Diniz é um treinador que gosta muito de ter um grupo que saiba trabalhar com a bola. E o Vasco terá, querendo ou não querendo, um grupo de jogadores a partir do segundo semestre de atletas que saibam trabalhar com a bola, que tenham qualidade técnica. O Adson é um jogador com qualidade técnica, o Coutinho é um jogador de extrema qualidade técnica, o Payet é um jogador de extrema qualidade técnica, e isso, é claro, favorece um estilo de jogo que é do Fernando Diniz. A ver o que irá acontecer. A ver também o que irá acontecer não apenas com o Diniz, né? Como também com relação aos crias. Hoje foi-se confirmado que Souza e Alex Teixeira estão fechados. Os dois assinarão um contrato até o final deste ano, ao final de 2024. Salários já acertados. A informação é que o Souza receberá um salário na casa dos 150 a 200 mil reais e o Alex Teixeira receberá um salário semelhante ao que ele recebia no Vasco da Gama no ano passado. A gente não tem acesso assim, como eu posso falar, um acesso fechado a quanto o Alex Teixeira recebia no Vasco da Gama. Nas últimas informações que tivemos é que o salário dele no Vasco era cerca de 200 mil reais. Então assim, os dois jogadores receberão um salário semelhante aí, na casa dos 200 mil reais dentro do Vasco da Gama. Tudo fechado, tudo acordado. O anúncio ainda não foi feito com esses dois atletas com relação a Souza, porque ele nesse momento precisa rescindir o seu contrato com o Basak Serrir, o que ainda não foi rescindido. Assim que a rescisão acontecer, o anúncio irá acontecer também aqui no Vasco da Gama. E o Alex Teixeira, resta aí apenas o acerto também com o Souza. Muito provavelmente vai estar esperando algo especial para anunciar todos esses três nomes juntos. Realmente mexer com o Vasco da Gama, mexer com o torcedor vascaíno sobre o retorno dos crias. Pois se Souza e Alex Teixeira vêm, Coutinho também virá. Inclusive, Souza e Alex foi um pedido pessoal do próprio Coutinho. Coutinho, nas duas reuniões que teve com o Pedrinho, sempre deixou muito bem claro o desejo de ter esses dois crias atuando ao lado dele no Vasco da Gama. E não apenas os dois crias, tá? Uma das exigências do Coutinho foi a permanência do Payet. Muito se comentou nesses últimos dias, né, que o Payet não deveria mais ficar, que o Payet deveria ser negociado, vai deveria investir o dinheiro que hoje paga pelo Payet em outro jogador, mas um dos pedidos do Coutinho internamente foi a permanência do Payet. Coutinho pediu que o camisa 10 francês permaneça no Vasco da Gama. Coutinho quer um elenco competitivo e sabe como é importante ter a presença do Payet dentro do grupo para que o Vasco se torne um grupo competitivo. Então assim, já está tudo certo, já está tudo fechado. Exigências aí feitas por Coutinho, todas elas foram cumpridas, né? Tudo aquilo que o Coutinho colocou na mesa, o Vasco da Gama cumpriu. Inclusive, só para trazer aqui para uso de informação de vocês, uma das exigências do Coutinho foi garantias financeiras de que o clube vai pagar os salários acordados. E o Vasco garantiu, colocou à mesa, né, essas garantias financeiras que vai arcar com os salários
com o jogador. Então assim, tudo fechado, tudo certo. Expectativa aí é que até a próxima sexta-feira dessa semana tudo venha a ser acertado e o Vasco anuncia aí esse trio de cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino no nosso Vasco da Gama para esse segundo semestre de 2024. Te empolga, torcedor? Deixa clara aí a sua opinião nos comentários. Um novo clima, né? Um clima tão leve no Vasco como a gente já não se via há muito tempo. Um Vasco que venceu o São Paulo, um Vasco que busca um técnico no mercado, tem tranquilidade para procurar esse novo nome, um Vasco, né, que vai ter o retorno dos seus crias, e um Vasco que hoje pela parte da manhã treinou. Segunda-feira, dia de treino no CT Moacir Barbosa, após uma folga que o elenco recebeu ontem, domingo, após golear a equipe do São Paulo neste último sábado, hoje foi dia de treino. O Vasco amanhã, inclusive, né, após o treino que aconteceu hoje, como está aparecendo aí na imagem a vocês, vai treinar pela parte da manhã e após o almoço vai embarcar em direção a Salvador. O Vasco enfrenta a equipe do Bahia às 9h30 da noite de quarta-feira, jogo que terá transmissão da Rede Globo para todo o Brasil. Então é um jogo tenso, o Vasco que hoje é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, enfrentará a equipe do Bahia que é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro e também vem de uma goleada pelo placar de 4-1 contra a equipe do Cruzeiro, o penúltimo adversário do nosso Cruz Maltino. Sobre o que rolou hoje dentro de campo, a gente vai trazer aqui alguns detalhes a vocês. Na última partida, dois nomes que foram até muito bem no jogo, no caso o Lucas Piton e o Hugo Moura, acabaram deixando o campo com dores, tá? O Hugo Moura deu espaço, salvo engano, ao Juan Esforza e o Lucas Piton deu espaço ao Leandrinho, que foi um ator de um golaço, o terceiro gol daquela partida. No entanto, a informação é que nenhum desses dois jogadores preocupam. Os jogadores se representaram hoje, segunda-feira, junto com o grupo e treinaram normalmente. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, não tiveram um trabalho intenso, né, dentro das quatro linhas, mas normal, nenhum problema, tudo certinho com relação a esses dois atletas. E o Vasco vai ganhar alguns reforços para essa partida de quarta, tá? Rafael Paiva contará com o Robert Rojas, que foi um jogador que já cumpriu o protocolo de concussão do sábado, ficou de fora também da partida contra a equipe do São Paulo, vai voltar a ficar à disposição. Zé Gabriel, Galdamez e Vitor Luiz, que já cumpriram suspensão também contra o São Paulo, viram opções para o técnico interino Rafael Paiva. Eu espero que o Paiva não invente colocar nenhum desses três jogadores dentro de campo. Mantenha aí esse trio de meio campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Estrela. Porém, há uma dúvida aí até com relação ao time titular. Até sobre a posição de Estrela, tá? Porque há uma chance, mesmo que pequena, do Paê ser relacionado para esse jogo de quarta-feira. O francês que se recupera de uma lesão muscular, já está no último processo de transição e amanhã, terça-feira, vai ser reavaliado antes de viajar para Salvador. Caso esteja tudo certo, ele viaja junto com a delegação para Salvador e estará à disposição do técnico Álvaro Pacheco para enfrentar a equipe do Bahia às 9h30 da noite dentro da Arena Fonte Nova. E é claro, o retorno do Payet é um grande retorno. Estamos falando de um craque de bola, estamos falando de um grande jogador, que é o nosso camisa 10 francês. Tudo isso fica aí na mão, na responsabilidade do técnico Rafael Paiva, que olha, após a vitória, a goleada contra a equipe de São Paulo neste último sábado, fez com que o Vasco da Gama caísse a sua chance de rebaixamento para 38,5%. Antes da rodada começar, o Vasco começou com risco de rebaixamento de 51,3%. Agora já caiu quase 12%, né? Mais de 13%, inclusive. Então, Rafael Paiva realmente dando uma moral aí, espantando esse fantasma do rebaixamento do nosso Vasco da Gama. São 5 jogos sob o comando da equipe, 2 vitórias, 2 empates, uma derrota apenas contra a equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Então hoje o Vasco vivendo um bom momento, né? 9 gols feitos, 6 gols apenas sofridos. O Vasco da Gama de Rafael Paiva voltou a ter um bom momento com o seu torcedor. E a gente espera, claro, que continue dessa forma. A gente espera que Rafael Paiva, comandando a equipe na quarta-feira, possa dar alegrias ao torcedor vascaíno nesse jogo duro que acontecerá contra a equipe do Bahia. É claro, torcedor, é importante frisar, Rafael Paiva segue na beirada do campo, tá? Mesmo tendo aí essa novela do Diniz ao entorno de São Januário, circulando aí a possibilidade de uma chegada, quarta-feira, Rafael Paiva será o comandante do nosso Cruz Maltino. Qualquer mudança, qualquer novidade, a gente vai trazer aqui a vocês no Acorda Vascão de amanhã, às 7 horas da manhã, ok? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários também, acima de tudo. Rafael Paiva, para você, torcedor vascaíno, é um bom nome? Você é favorável ao retorno de Rafael Paiva? Você acha que hoje, Rafael Paiva, técnico do Sub-20, que está fazendo inclusive um grande trabalho no profissional do Vasco da Gama,
que em comparação a aproveitamento, tem aproveitamento melhor que Ramon Dias, muito melhor que o Álvaro Pacheco em pouco tempo de treino, deveria permanecer? Coloque a sua opinião nos comentários, porque sem dúvida, né? Hoje a situação do Rafael Paiva é uma grande pulga atrás da orelha do torcedor vascaíno e também da comissão técnica do Pedrinho. E só para trazer uma grande aspas aqui a vocês, um grande parênteses. Internamente, hoje já tem pessoas que querem a permanência do Rafael Paiva. Vamos ver o que irá acontecer. Mas isso é assunto para amanhã no Acorda Vascão. E contamos, é claro, com você aqui, hein? 7 horas voltem. E membro do canal. Você, membro do canal, tem acesso ao Acorda Vascão antes de todo mundo. Então, fiquem ligados, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, hein? Vambora e saudações vascaínas.